Fala galerinha, tudo bom? Vamos testando aqui para ver se vai dar pra gente poder trabalhar. Tudo bem com vocês? Daqui a pouquinho, gente, eu vou ativar os comentários, tá? A gente vai dando pausas, porque senão a loira fica louca aqui, a loira já não é normal, né? Aí fica mandando aquele monte de negócio pra eu ler e eu não leio de ninguém. A gente vai fazendo pausas hoje, tá bom? Aí eu apresento um pouquinho, ensino a fazer o exercício, ativo os comentários pra gente poder fazer uma interação com vocês aí bacana e tirar as dúvidas de todo mundo. Se deixar aberto depois eu não acho as perguntas, né? Então fica um pouco complicado, tá bom? Vou esperar aí só mais uns 2 minutinhos aí. Beijão pro Moreno, lindo, maravilhoso, que atrasou nossa live hoje, mas tudo bem, ele tem desconto porque ele mora no nosso coração. Vamos começar daqui a pouquinho com a segunda parte da rádio. Nós vamos até meio-dia hoje. Vocês vão ver, gente, que é muito fácil, é muito gostoso de fazer. Geralmente a gente não consegue ver, às vezes no ensino médio, né, normal, a gente não consegue ver essa matéria, mas ela é muito fácil. Vocês vão ver que cálculo de tempo de meia-vida, emissão alfa, beta, é muito tranquilo de trabalhar. Só olhar ali se está tudo certinho pra gente começar. Espero que estejam todos se cuidando aí na quarentena. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos estar todos juntos aí. Eu vou começar aqui até todo mundo entrar, só para relembrar da última aula, quem perdeu, tá bom? Então, o restante da galera conseguir acessar aí. Nós falamos na última aula, pessoal, sobre radioatividade, sobre os acidentes nucleares mais alarmantes, né? Os que mais tiveram destaque, Chernobyl, né, que foi o da usina nuclear lá que teve uma explosão, e aí essa explosão acabou liberando material radioativo, tá? Até hoje a gente tem problemas. Vocês viram que em 2016 tiveram que fazer um sarcófago novo para proteger a estrutura de Chernobyl, porque se ela ruir, ela pode vazar mais material radioativo ainda. Nós vimos da pata de elefante, que está lá dentro de Chernobyl, que é o material mais radioativo do mundo. Vimos sobre a tentativa da ex-União Soviética esconder o acidente, né? Então por isso demorou-se a evacuar a população, demorou-se a tomar as providências necessárias. Então muitos desastres poderiam ter sido evitados lá e não foram. A gente viu da floresta vermelha, que houve uma mutação nas plantas. Nós vimos que os animais também se adaptaram, inclusive a gente tem uma superpopulação de javalis lá, a gente brincou do porco endemoniado, né? Que o javali é um porco com raiva e radioativo ele é um porco com raiva e endemoniado. Né? A gente brincou disso também. Falamos de Goiânia. O pessoal de Goiânia sofre preconceito até hoje. O pessoal que sofreu com a radiação hoje, onde eles vão, vítima do Césio, ó, não encosta porque é vítima do Césio. Então eles sofrem esse preconceito até hoje. Tá? Isso aconteceu no Brasil em 1987. O de Chernobyl foi em 86. Depois falamos de Fukushima em 2011. Depois nós falamos de bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki. E agora nós vamos falar sobre os cálculos, tá? Desses tempos de meia-vida, sobre o que é, onde que eu posso usar essa radioatividade de uma maneira boa, né? Quais são os aspectos negativos, positivos, nós vamos falar, beleza? Só para localizar vocês aí, tá na apostila 4, frente 2 do Hexa, do Octa mais apostila 3, frente 2. Só ver se tá tudo ok ali e a gente já começa. Bora então, pessoal. Radioatividade e medicina. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas pra que vai mexer com radioatividade, gente do céu? Um negócio tão perigoso, né, que pode vazar. Pra que nós vamos usar isso? Gente, nós temos uma aplicabilidade muito grande dessa radioatividade para coisas boas. Além da questão que eu falei com vocês da geração de energia,
de conseguir se produzir uma energia maior em um pedaço, um espaço menor, vamos falar assim, isso ajuda alguns países, por exemplo, o Japão, que é pequeno e questão de território deles lá é um problema, tá, de espaço, mas nós temos ela também utilizada na medicina. Então aqui, ó, primeira aplicação, a gente pode ter para diagnóstico de doenças. Nós temos aqui o iodo 131, ele tem a meia-vida mais ou menos de 8 dias, eu já vou ensinar vocês a calcular esses tempos de meia-vida aqui. E ele é ingerido para poder mapear câncer na tireoide e outros problemas. Então ele é injetado na pessoa, tá? E aí faz o mapeamento por onde passa. Vocês já devem ter feito algum exame com contraste, né? Que tem algum elemento radioativo. Nossa, Lore, então se eu tomar contraste, estou contaminado. Calma, gente, tá? Geralmente 8 dias ali, mas tem uns que são horas, tá? Alguns desses elementos radioativos aí, em questão de horas, eles já não estão mais em concentrações grandes no seu organismo, então você pode sair normalmente, inclusive você pode tomar e sair, tá, do consultório. Esse aqui é absorvido pela glândula tireoide, ele se concentra lá e o detector vai observar se houve, né, alguma alteração na sua tireoide, tá? Radioterapia. Usa-se hoje o cobalto 60, antes era o césio 137, não se usa mais o césio, porque ele é de matriz solúvel, tá, gente? Ele é um composto polar, então ele se solubilizava muito fácil, por isso que deu muito problema na época de Goiânia, tá? A gente teve uma disseminação muito alta, espalhou-se muito rápido por causa dele ser solúvel em água. Tá? Então hoje não se usa mais o césio 137, o cobalto 60 também, ele tem um maior rendimento terapêutico. Cintilografia de rins, cérebro, pulmão, ossos, usa-se geralmente o tequinésio, ele tem mais ou menos 6 horas de meia-vida. E para alívio da dor, gente, pacientes, por exemplo, com câncer terminal, na fase terminal, eles não têm, né, às vezes um medicamento que seja eficiente para o controle da dor. Então, eles injetam como paliativo, por exemplo, aqui o Samário 153, que ele tem mais ou menos 2 dias aí de meia-vida, mas ele é um paliativo para alívio da dor, tá bom? Na agricultura, a Laura tá louca? Vai botar radiação na agricultura? Lembra que eu comentei com vocês que depende da quantidade, do tipo de composto, depende do tempo de meia-vida. Então, sim, eu posso utilizar ele na agricultura. Eles colocam na planta aquele material radioativo e medem como se fosse... vamos ver até onde o rastro desse composto radioativo foi para verificar o crescimento daquela planta. Tá? Então, ver se aquele tipo de adubo que você colocou é melhor do que o outro, se a planta cresceu mais do que no outro. Tá? Isso pode ser usado também. Conservação de alimentos. Deixei o caso aqui da cebola, você pode irradiar a cebola com a radiação e aí ela não vai apodrecer tão rápido como antes, tá? Como se ela não tivesse sido exposta a essa radiação. As duas grandes vantagens, ela não altera a qualidade do alimento e não vai deixar nenhum resíduo tóxico, ok? Datação de fósseis. E aí eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Já caiu no Enem uma questão falando sobre a datação de fósseis, a comparação que nós vamos ter entre carbono 14 e carbono 12, e eu já vou mostrar esse exercício para vocês. Um detalhe importantíssimo, para dinossauros, gente, a gente não vai usar o carbono 14, tá? Eu vou até colocar um xizinho aqui em cima do nosso fóssil ali de dinossauro. Ele vai ser usado somente para múmias ou outros tipos de fósseis que tenham menos tempo de vida, vamos falar assim. Por quê, gente? No caso, o tempo de meia-vida dele é curto em relação ao período de existência dos dinossauros. Então a gente teria aqui mais ou menos de 5.715 anos. A cada 5.715 anos, a meia-vida dele cai, a quantidade dele cai, né, radioativa, pela metade. Então, o tempo de vida aqui seria pouco em relação ao tempo de vida que a gente precisaria para calcular de um dinossauro, por exemplo, tá? Então, para o dinossauro a gente usaria o potássio 40, ele tem a meia-vida de 1,25 bilhão de anos, e outros elementos, né, podem ser usados. Nesse caso aqui, gente, o que vocês têm que entender? Primeira coisa,
Todos os organismos são formados por carbono. Nós temos uma quantidade de carbono 12 e 14. E ele na atmosfera também pode ser medido ao longo do tempo. Então a gente vai ter que os organismos, quando eles estão vivos, eles emitem carbono 14 na mesma medida que eles absorvem. Então você está lá, absorveu o carbono 14, você vai emitir na mesma proporção, tá? Quando o organismo morre, gente, ele para então de absorver carbono 14, tá? E ele só vai ficar emitindo. Então essa quantidade desse carbono 14 no organismo, a tendência dela é diminuir com o passar do tempo. Então eu consigo montar uma linha do tempo a partir da quantidade de carbono 14 e comparar com a quantidade de carbono 12 e 14 que eu tenho na atmosfera, tá? Então é feito um paralelo. Loira, o cálculo é cobrado? Não é cobrado o cálculo, é cobrado que você entenda como é feito. Inclusive porque tem alguns lugares que questionam essa confiabilidade do carbono 14, tá? Para calcular a idade e tudo mais. Mas pode ser usado sim, tá? Até hoje tem se usado o carbono 14 com sucesso. Então, ó, carbono 14. Todos os organismos são formados por carbono. Uma pequena quantidade de carbono 14 é constantemente absorvida. Os organismos emitem CO2 com carbono 14 na mesma proporção e esse equilíbrio vai garantir a constância desse carbono 14 no organismo. Assim que o elemento, que o ser vivo morre, ele para então de absorver esse carbono 14 e continua somente emitindo. Então a quantidade desse carbono 14 vai diminuindo com o passar do tempo. Quanto mais velho for, né, aquele fóssil. Como que cobrou isso no Enem? Tá? Vamos lá. Falei para vocês que ele não cobra o cálculo dessa proporção, ele cobra que você entenda o que é feito, tá? Então vamos lá. Essa foi do Enem de 2016. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamutos primigênios, encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica e datação apresentada no texto só é possível devido a: letra A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Acabamos de falar sobre isso, tá, pessoal? Eu vou comparar a quantidade de carbono 14 que tem naquele organismo, tá? Quanto ele emitiu de carbono 14 e vou comparar com a quantidade que nós temos de carbono 12 na atmosfera. Tá? Então é feito um paralelo, o cálculo não será cobrado de vocês, tá bom? As outras alternativas, ó, decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte, a gente já viu que é o 14, né, que vai ser emitido. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte, ele não fica fixado lá, lembra que ele vai ficar emitindo radiação, tá? Emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismo após a morte, não é o carbono 12 que é emitido, é o carbono 14. Transformação do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. A gente não tem essa transformação de um composto em outro, tá, gente? Do carbono 12 no 14. É simplesmente uma emissão de carbono 14 que é comparada com a quantidade que a gente tem na atmosfera. Beleza? Bom, nós estamos falando aqui super de tempo de meia-vida, que ele cai pela metade, é chamado também de decaimento radioativo ou tempo de meia, tá? Todos esses termos podem ser usados, às vezes não achei em algum lugar aqui, eu vou escrever na televisão, tá? Ó, tempo de meia, às vezes ele vai vir escrito assim pra vocês, não sei se deu pra enxergar aí, deixa eu ver como é que tá aqui. Ficou ruim, né? Vou tentar um mais escuro aqui. Tempo de meia. A gente vai se virando como pode aqui, né, gente? É tipo, se vira nos 30. Tempo de meia. Acho que agora deu, hein? Aê! Tempo de meia, gente, tá? Então vamos lá. O que é esse tempo de meia-vida? Vai ser o tempo, gente, que eu tenho necessário para que aquela amostra se desintegre e que a metade desses átomos radioativos seja, então,
desintegrado. A grosso modo, vamos pegar aí um certo tempo. Você tem lá, vamos supor que lá em Goiânia, com o Césio 137, tivemos ali 1 kg de césio, tá? Que foi inicialmente retirado ali do cabeçote da nossa máquina de radioterapia. E o pessoal tirou ali 1 kg e disseminou aquele 1 kg de césio 137. Quando se passa um tempo de meia-vida, gente, um período de meia-vida, ou um decaimento radioativo, ou um tempo de meia, 50% daquela amostra se desintegra, então ela para de emitir radiação. Eu teria, então, 500 gramas desse material, depois de um tempo de meia-vida, metade. Então aqui, se a gente tivesse aqui 1 kg, né, passado ali um tempo de meia-vida, nós teríamos, então, meio quilo, 500 gramas. Mais um período de meia-vida, 250 gramas. E assim por diante. Loira, então quer dizer que a cada período de meia-vida eu posso falar que eu tenho um composto que é menos agressivo ou menos tóxico, vamos falar assim? Sim, gente, com certeza. Vai ter uma hora lá em Goiânia, por exemplo, que você vai poder abrir lá aquelas memórias que tem do pessoal de Goiânia, mexer ali naquele monte que foi colocado e não tem problema nenhum, tá? Isso pode sim acontecer. É chamado então de tempo de meia-vida. E aí ele vai decaindo pela metade até que ele não faça mais mal, ele se torne inócuo. Loira, Chernobyl vai acontecer isso? Vai, gente, só que o tempo vai demorar demais. Eles estimam entre 240 e 300 mil anos. Por isso que eles falam que ali a zona do reator número 4 mesmo, ela jamais vai poder ser habitada, tá? Por causa da quantidade do material e o tempo de meia-vida do material que tem lá também é muito maior do que a do Césio, por exemplo, que seria de 30 anos. Então ali o acidente do Césio foi em 1987, 30 anos depois, hoje nós temos mais ou menos, se fosse 1 quilo, nós teríamos 500 gramas ali de material radioativo, tá? De material que possa fazer mal ao ser humano. Quando ele chegar numa quantidade que não é mais tóxica, você pode tocar no material, você pode abrir, ok? Então, o que seria esse decaimento radioativo aqui, gente? Seria o tempo necessário para que o meu composto se desintegre, tá? Pela metade, para que ele caia pela metade. Sempre metade, loira? Sempre metade, tá bom? Só para vocês terem uma noção do tempo de meia-vida de alguns compostos, ó. O fósforo 32, mais ou menos 15 dias. O enxofre 35, 87. Carbono 14, 5.700 anos. O hidrogênio 3, 12 anos. O iodo, 60 dias. Cálcio 45, 165 dias. Crômio 51, mais ou menos 28 dias. O césio, 30 anos. Então, ó, curiosidade, o urânio 238 apresenta meia-vida de aproximadamente 5 trilhões de anos, que é a idade prevista da Terra, bilhões, né, perdão. Radiação demorará 300 mil anos para se dissipar perto de Chernobyl. Os territórios em um raio de 50 quilômetros em torno de Chernobyl nunca poderão ser habitados, tá? Pela quantidade, já falei isso para vocês que depende do tanto que você tem, tá? Depende se você tocou no material, se você comeu o material, se você inalou o material, então vai depender de vários fatores aí esse tempo de dissipar-se, ok? Vou tirar esse paninho aqui que tá feio, né? A gente vai rabiscando ali e vai colocando. Então vamos lá, imagina que eu tenho uma massa ali, que a gente vai chamar de MI, massa inicial. Passado um período de meia-vida, que a gente vai chamar de P, ela vai cair pela metade. Então, nós vamos ter aqui a massa inicial dividida por 2. Depois, nós vamos ter mais um período de meia-vida. Eu vou ter essa massa inicial dividida por 4. Passado mais um período de meia-vida, eu vou ter essa massa inicial dividida por 8. E assim por diante, tá, gente? A cada período de meia-vida, eu vou ter esse material sendo dividido pela metade. Ok?
Um exemplo, pessoal, vamos lá. E daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui para as perguntas de vocês, tá? Exemplo de como cairia isso num vestibular, como cairia isso numa prova. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Ele poderia chamar de decaimento radioativo, tempo de meia-vida. Todos eles são aceitáveis, tá? Então, 8 horas, a cada 8 horas, esse material cai pela metade. O tempo de meia-vida dele, 8 horas. Partindo-se de 100 gramas desse material radioativo, que massa da substância radiativa restará após 32 horas? Gente, é muito simples. Você vai montar uma linha do tempo. Como já dizia lá nosso querido Vitor e Léo, né? A linha do tempo, o destino escreveu. Ah, Jesus! Ó, mas vamos combinar que o Wilson cantou, eu posso cantar também. Que, né? O Wilson cantou, gente, eu vi. Eu vou cantar aqui também pra gente, né, fazer uma distração aqui meio quarentena. Bom, simplesmente uma linha do tempo. Então você vai pegar o material inicial. Ele me falou que eram 100 gramas, ó. A cada 8 horas eu tenho essa quantidade desse material caindo pela metade. Então, a partir, né, desse tempo aqui de meia-vida que ele me passou, passaram-se 8 horas, eu caí para 50 gramas. Mais um período de meia-vida, ele cai a metade, 25 gramas. Até aqui nós temos 8 com 8, 16 horas, mas ele quer saber com 32, tá? Vamos colocar aqui, ó, 32 horas. Mais então um período de meia-vida caiu para 12,5. Mais um período de meia-vida, 6,25. Então agora, gente, nós temos aqui, ó, letra B. Loira, é simples assim mesmo? É. Só que a maioria do pessoal faz conta, pega 32, divide por 8, né, ou divide por 100, e aí dá tudo errado. Você vai sempre montar os seus períodos de meia-vida, tá? Sua linha do tempo, no caso aqui nós tivemos 4 períodos de meia-vida para dar as 32 horas aqui. E aí a gente pegou o material inicial e a cada período de meia-vida a gente dividiu ele pela metade. Aqui, gente, se continuasse pedindo, ele ia fazer essa divisão até que ele se tornasse inócuo, até que ele se tornasse estável, ok? Vou fazer mais um aqui e vou esperar as dúvidas de vocês. Ó, outro exemplo de exercício vestibular aqui, pessoal. Vamos lá, ó. A meia-vida do isótopo sódio 2411, que é o Na2411, é de 15 horas. Se a quantidade inicial for 4 gramas, depois de 60 horas, sua massa será. Então, vamos lá. Nós temos ali o tempo de meia-vida, o período de meia-vida de 15 horas. Então, a cada 15 horas, esse material cai pela metade, tá? E ele me mandou partir de 4 gramas. Então, a minha massa inicial são 4 gramas. E eu vou calcular a linha do tempo agora, gente, de 60 horas. Então, a cada 15 horas ele cai a metade. Então, vamos lá. 4 gramas. Passaram-se 15 horas, ele cai para 2 gramas. Mais 15 horas, ele cai para 1 grama. Mais 15 horas, ele cai para meio grama. Mais 15 horas, ele cai para 0,25 gramas. E isso aqui, tá? É a minha linha do tempo. Consegui colocar 60 horas aqui, ó. 15, 15, 15, 15. Cada período de meia-vida, então, ou a cada período de meia-vida, ele cai pela metade, tá? Então, aqui a gente já tem que ele caiu, né? Decaiu pela metade aqui. Até dar 60 horas, então eu achei 0,25 gramas. Depois de passar das 60 horas, nós vamos ter somente 0,25 gramas do material radioativo. Ok? E no Enem, loira? Vamos lá. O Enem, gente, vocês sabem que ele gosta, assim, de dar uma... né? Quando ele quer fazer uma questão mais difícil, assim, ele dá uma complicada, básica e tal.
Mas você vai montar uma linha de raciocínio e vai seguir isso aqui que a gente aprendeu hoje, tá? É o mesmo tipo de raciocínio, a mesma coisa, só que você vai ter que pensar um pouquinho e montar ali uma linha de raciocínio com os dados que ele te passou. Essa daqui é do Enem de 2017, também tá naquela folhinha que eu passei pra vocês. Todos que eu estou passando aqui, pessoal, estão na folhinha de exercícios, tá? A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, vou colocar os óculos aqui, gente, a Loi tá ficando velha, santo Deus. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto vezes grama. Então, vocês fiquem atentos, gente, às questões que ele passa para vocês aqui, ó. Eles, no máximo, são 15 emissões beta por minuto grama. Então, quer dizer que a cada minuto e a cada grama eu tenho 15 emissões beta. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. O que é essa redução pela metade aqui, gente? O tempo de meia-vida, tá? Então, a cada tempo de meia-vida, ele se reduz ali pela metade. Então, no caso aqui, nosso tempo de meia-vida seria 5.730 anos. Pergunta. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Cuidado com os dados, pessoal. Presta atenção aqui, ó. Aqui ele me deu emissões beta por minuto, grama. Aqui ele me deu emissões beta por hora. Cuidado com esses dados, tá, gente? Nós vamos ter que transformar ali para minutos, para a gente poder fazer um comparativo, tá? Então, cuidado com essas unidades de medida que ele coloca aqui. A idade desse fóssil em anos é. Então, primeira coisa que você vai fazer, retirar os dados do problema. Eu gosto muito de falar isso com a galera, gente. Ou você rabisca, tá? É o programa Minha Caneta Minha Vida, que você só tem uma caneta no Enem, então tu rabisca ali o que você puder rabiscar no texto, para você não deixar nenhum dado para trás. Ou então você tira do texto, tá? Igual aqui, ó, massa inicial, 30 gramas. Ele colocou para mim aqui, ó, massa de 30 gramas. Então eu retirei aqui para poder facilitar a minha visualização e para eu não esquecer. Muitas questões de estequiometria, por exemplo, o Enem faz essas pegadinhas. Às vezes ele faz uma questão de estequiometria e no final ele fala de um rendimento. E aí, como você esqueceu do rendimento, você vai lá, faz o cálculo, opa, achei a resposta, vai lá e marca a resposta. E às vezes tinha um outro cálculo de rendimento que você tinha que fazer no finalzinho. Então a mesma coisa serve para todas as disciplinas aqui, tá, gente? Para todas as matérias. Leiam o texto, grifem as questões importantes. Eu gosto de falar até para o pessoal ler antes a pergunta e voltar no texto grifando, porque você ganha um pouquinho de tempo. Você vai saber mais ou menos o que é que ele está querendo te perguntar. E aí você consegue voltar para o texto e grifar o que é importante, tá? Tempo de meia, 5.730 anos. Foi o que ele me contou aqui, ó. Então eu já retirei do meu texto aqui. Ele me falou também que a radiação são 6.750 emissões beta por hora. E eu quero saber a idade em anos. Então vamos lá, gente, ó, linha do tempo, nós vamos montar primeiro uma linha de raciocínio e a nossa linha do tempo. Ele me falou, gente, que o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Cadê, loira? Ó, 15 emissões beta, cores de rosa aqui, sem enxergar, ó. 15 emissões beta por minuto por grama. Então quer dizer que eu tenho 15 emissões beta em 1 minuto, em 1 grama. Isso é o máximo que eu posso ter de emissões, tá? Ele me contou isso no texto, ó. Escreveu aqui, ó, máximo. Ok? Em 60 minutos, quantas emissões beta eu vou ter? Loira, por que 60 minutos? Gente, aqui, ó, lembra que ele colocou 6.750 emissões beta por hora? 1 hora, 60 minutos. Então, eu tenho que transferir esses valores para a mesma unidade, converter esses valores para a mesma unidade de medida,
tá? Então aqui, ó, se 15 emissões beta são para 1 minuto, para 1 grama, é o máximo que eu tenho, em 60 minutos, que seria 1 hora, quanto que eu tenho? X. Eu vou multiplicar cruzado aqui. Então, nós vamos fazer 1 vezes x é igual a 15 vezes 60. Nós vamos achar, então, 900 emissões beta por hora. Esse é o máximo que nós vamos ter por hora, tá bom? Essas 900 emissões beta por hora, gente, elas também vão equivaler a 1 grama. Por quê? No início, nós tínhamos aqui que são 15 emissões para 1 minuto, para 1 grama. O valor em gramas, ele continua o mesmo, 1 grama. Tá? Então, ó, são 15 emissões por minuto para 1 grama. E eu calculei para 60 minutos quanto que a gente teria. Então, o material continua tendo mesmo, a mesma massa, tá? 1 grama. Então, ó, essas 900 emissões beta aqui por hora que a gente tem, 1 grama. Para 30 gramas, que foi o que ele me perguntou lá, ó, 30 gramas de material radioativo que eu tenho. Quantas emissões beta eu vou ter por hora? X. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes x é igual a 900 vezes 30. Nós achamos, então, aqui 27.000 emissões beta por hora. Calculado isso, nós vamos montar aqui a nossa linha do tempo. Ele falou sobre essa questão aqui da idade desse fóssil, então nós vamos calcular a idade a partir das emissões. Então vamos lá, gente, acompanha meu raciocínio aqui, ó. 27.000 emissões. Passado-se um tempo de meia-vida, gente, ou um período de meia-vida, ele não tem que cair a metade? Ele tem que decair pela metade, não tem? Pelo decaimento radioativo? Então, a cada período de meia-vida, nós temos, então, 13.500 emissões nesse caso inicial. Mais um período de meia-vida, nós vamos ter 6.750 emissões. Mais um período de meia-vida, opa, mais um não, peraí. Ó, 27.000 emissões, passou-se um período de meia-vida, 13.500 emissões. Mais um período de meia-vida, 6.750 emissões. Então, no caso aqui, gente, eu tive um período de meia-vida aqui, outro período de meia-vida aqui. Então, nós podemos falar que nós temos 2 períodos de meia-vida, tá? 2 períodos de meia-vida. Ele me falou lá no exercício aqui, ó, cadê? Ó, 5.730 anos. Se você quisesse aqui, podia ter feito direto já, tá, gente? Aqui, ó, 5.730, 5.730, tá? A gente colocava direto aqui. Então, 2 períodos de meia-vida vezes o tempo de meia-vida dele, que é 5.730, nós temos, então, 11.460 anos, ok? Alternativa letra C. Eu vou ativar os comentários aí, gente, para ver as dúvidas de vocês, tá? Só limpar aqui rapidão. Vai pensando aí na tua dúvida, que a gente vai para as emissões daqui a pouquinho, tá bom? Tem mais um do Enem aqui, mas a gente faz daqui a pouquinho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Para eu ativar esses comentários. Vamos lá. Aqui, gente, quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai fazendo os negócios aqui sem perguntas. Vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Socorro, não consigo. Já tá ativado? Ah, então já tá ativado. Ótimo, então. Eu achei que não tava ativado. Ótimo. Por isso que eu não tô achando o negócio aqui pra ativar, então. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui atrás. Ainda bem que vocês concorrem à loira, né, gente? Ô, beleza. Eu acho que ainda não. Vou esperar aqui um minutinho.
Veja aí no tempo de meia-vida se vocês têm alguma dúvida. I'll wait for you. O PDF da aula está no site, Thalia. Está sim, tá? Já mandei na semana passada, porque nós tivemos uma aula só na semana passada. Então, eu já mandei o PDF, já mandei, né, com os slides, já mandei os exercícios. O roteiro das duas aulas também já estão lá, tá? O PDF das duas aulas também. No grupo também, tá ali. Mandei no grupo e mandei no site. Já tá nos dois, tá? Ai, desativa os comentários, por favor, linda. Ô, Morena, agora que eu vi, achei que eu já tinha desativado, você não tá entendendo, né? Ô, coisa difícil. Foi mal aí, gente. Ana, qual slide é esse? Vou voltar aqui no início pra vocês, aqui, ó. Teve um pedacinho que ficou naquela semana da semana passada, mas hoje nós estamos usando esse aqui, ó. Eu só não deu tempo de acabar na outra aula. Nós começamos por este, ó. Eu peguei o finalzinho do outro slide. Ó, e hoje nós fechamos parte desse aqui, ó. Tá? Tava um finalzinho naquele outro slide, o finalzinho que não deu tempo da gente fazer do tempo de meia-vida. E o restante tá nesse aqui. Mas os dois já estão no grupo e já estão no site. Aquele que você tinha mandado primeiro não é esse, aquele parte 2. É porque o finalzinho da parte 1 a gente não conseguiu acabar. Então eu peguei o finalzinho dele, tá? E coloquei aqui. Os dois slides já estão no grupo, tá? Oi, Ricardo! Tudo bem? Esse slide é o que está no grupo da semana passada? Sim. Não entendi o conceito de datação, Morena. Me manda qual foi sua dúvida específica aí, meu anjo. A datação, vou só repetir aqui, ela vai fazer um comparativo entre a emissão de carbono 14, tá, e a absorção. Então, o organismo vivo, ele absorve uma quantidade de carbono 14 e emite. Tá? E a gente tem essa quantidade na atmosfera, então, para a gente poder comparar em paralelo. Ele não vai te cobrar o cálculo, ele vai te cobrar que você entenda o princípio. Então, o organismo morreu, tá? Morri. Ai, credo, morri. Aí o que acontece? Eu paro de absorver carbono 14, porque eu não estou mais viva, né? Eu não tenho mais essa absorção, mas eu continuo emitindo carbono 14. Tá? Então, a partir disso, com o passar do tempo, lembra do tempo de meia-vida aqui que a gente falou que vai caindo pela metade? Eu consigo saber pela quantidade de carbono 14 que tem dentro do organismo e o tanto que tem na atmosfera, há quanto tempo aquele organismo morreu, tá? Porque ele vai ter emitido e a quantidade dentro dele vai ser muito pequena, vai ser sempre a metade, né, do que a gente tem na atmosfera. Então, eles fazem um paralelo entre esse carbono 14 e o carbono 12 que a gente tem no corpo e na atmosfera. Gente, essa aula eu vou colocar no YouTube também, tá? Ana Beatriz, os slides que mandou vocês estão diferentes. Não tá diferente, não. É porque o finalzinho da última aula eu coloquei aqui, porque a gente não conseguiu terminar, tá bom? Tá a mesma coisa dos meus slides aqui. Vai mais devagar, eu vou mais devagar. É que o nosso tempo é pequenininho, tá? Desculpa. Grace Kelly, não entendi por que você multiplicou no final por 5.730. Vamos voltar lá. Ó, gente, aqui vai estar espelhado agora pra vocês, porque eu tô olhando aqui, tá? Deixa eu só... No final aqui, quem foi que perguntou? Grace. Ele me fala que a gente tinha um tempo de 5.730 anos, que seria o tempo de meia-vida dele. Então, a cada período de meia-vida, esse tempo de meia aqui equivale... esse tempo de meia-vida aqui equivale a 5.730 anos, que foi o que ele me contou lá no enunciado do exercício.
Por isso que eu falei para vocês irem tirando todas as informações necessárias. Aqui você podia ter colocado direto, tá? Aqui, ó, 27 mil emissões, passou 5.730 anos, caiu pela metade. Mais 5.730, metade. E por aí vai. Os 5.730 é o tempo de meia-vida dele, é o tempo que ele decai pela metade. Tá? Então você pode fazer ou direto aqui, ou no final, são 2 períodos de meia-vida, 2 vezes 5.730. O que mais aqui? Ah, tá. Por que 2 períodos de meia-vida? O Vinícius perguntou aqui. Lá no problema, pessoal, ele falou de 6.750 emissões. 6.750 emissões eu consigo a partir de 2 períodos de meia-vida, tá? Então eu tinha aqui, ó, a gente achou 27 emissões beta por hora, eu caí pela metade, achei 13.500, mais a metade, 6.750. Ou seja, passaram-se 2 períodos de meia-vida para eu saber, para eu ter a radiação que ele queria, tá? Que era de 6.750 emissões beta por hora. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, isso dá os 2 períodos de meia-vida aqui, que no caso seria 2 vezes 5.730. Manda os slides de novo no grupo de atualidades, tá bom, gente? Eu vou mandar assim que eu acabar aqui, eu mando pra vocês. Peço o Ricardo pra mandar, tá bom? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tem uma que fala de Goiânia também, eu quero passar ela com vocês. Ela fala sobre o Césio 137, mas ela é uma questão de matemática. Mas dá pra você montar essa linha do tempo aí, não precisa usar o logaritmo pra fazer. Boa ideia, né? Vou mostrar pra vocês agora, tá? Mais alguma dúvida? Ó, então vai formulando sua dúvida aí. Se você não conseguiu entender, me fala que eu volto, tá bom? Eu vou virar aqui pra gente poder continuar. Vou desativar os comentários por enquanto, tá bom? Vamos lá. Minha humilde residência, pra vocês aí conhecerem um pouquinho da casa da loira. Que quem sabe faz ao vivo, igual o Faustão, se vira nos 30. Epa! Vou tentar ir mais devagar, tá, gente? É porque como a gente tá sem vocês aqui pra ir medindo essa interação, né, e essas dúvidas, a gente vai ficando meio perdido aqui, aí a gente vai passando pra frente. Desculpa aí se eu tô indo rápido demais, tá bom? Ó, esse aqui é do Enem de 2013, mas caiu em matemática. E dá pra você fazer pela linha do tempo aí, burlar esse sistema de logaritmo. Ele te dá um monte de dados aqui, depois vamos pedir pro Vandão explicar pra vocês pelo logaritmo, porque eu não sei fazer pelo aquele logaritmo que ele deu ali. Mas eu sei fazer pela linha do tempo. Então olha aqui que interessante. Enem de 2013. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de Césio 137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A gente já falou desse caso, 2 catadores de lixo invadiram o ferro velho, pegaram aquele material. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. Tá te contando o que é tempo de meia-vida, hein? Fica de olho nas informações do texto. A meia-vida do Césio 137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão MT igual a A vezes KT, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere como aproximação para log de 2 à base 10. 0,3, né? Deixa eu só mexer aqui na imagem que ficou grande aqui de novo. Espera aí.
imagenzinha aqui. Senão ele come um pedaço do exercício ali, ó. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do Césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Eu preciso então saber qual o tempo em anos, e a gente tem um tempo de meia-vida aqui de 30 anos, tá, desse Césio, que ele vai se reduzir a 10%. Então, gente, pensa comigo aqui, tá? A parte da matemática, depois vocês peçam o Vandão aí, o Vandão vai dar um help pra vocês, né, pra usar essa formulazinha aqui, tá? Ó, primeiro, eu quero que se reduza a 10%, gente, tá? Da minha matéria, da minha massa. A cada 30 anos, que é o tempo de meia-vida, que ele me contou no texto, o tempo de meia-vida, a cada 30 anos ele se reduz à metade. A metade, gente, é 50%. Então, ó, em 30 anos, 50%. Em 60 anos, esses 50% aqui vão ter caído pela metade, que é mais um período de meia-vida, concordam? Então, ó, se em 30 anos eu tinha 50%, em 60 anos, que são 2 períodos de meia-vida, eu vou ter 25%. Mais 30 anos, 90 anos, esses 25% vão ser divididos aqui pela metade. Então, nós vamos ter 12,5% desse material. Em mais 30 anos, gente, nós vamos ter a massa reduzida, então, a 8,5%. E aí você vai olhar o seguinte, eu preciso que essa massa se reduza a 10%. Vai estar entre esses dois valores aqui, ó, 90 e 120, gente, tá? Porque aqui, ó, 12,5, 8,5. Os 10% estariam nesse tempo aqui, entre 90 e 120 anos. Nós só temos uma resposta, letra E. Ok? Então, dá pra você fazer pela linha do tempo, você ia ganhar um tempão aqui na prova de matemática para fazer, mas pode cair na prova de química também falando sobre esse tempo de meia-vida, tá? Então, ó, queria que se reduzisse a 10%, ele me falou que o tempo de meia é de 30 anos, então, ó, a cada 30 anos, metade, 50%, mais 30 anos, 25%, 90 anos, 12,5%, 120 anos, 8,5%. Tá bom? Alternativa, então, tinha que ser entre 90 anos e 120 anos, a gente só tem uma aqui, que é a letra E, 100 anos. Bom, gente, aspectos positivos e aspectos negativos. Eu já falei um pouquinho deles, eu vou reforçar aqui com vocês, porque é importante, tá? E às vezes vocês vão precisar, às vezes vai cair algum tema aí de redação, né? Por que da gente usar? Então a gente já falou, as reservas, elas são muito grandes, tá? E a gente vai ter aqui um espaço menor que eu vou utilizar para essa usina ser instalada. Então, para países que não têm a disponibilidade de espaço, como o Brasil tem, isso aqui é excelente, gente, tá? Eu vou conseguir produzir muita energia, porém num espaço de tempo, num espaço físico menor, tá? Eu não consigo montar uma hidrelétrica no Japão, por exemplo, gigante, tá? Eu preciso gerar energia em pequenos espaços e grandes quantidades, tá? E em grandes quantidades. As usinas nucleares possibilitam maior independência energética para os países importadores de petróleo e gás. Com certeza, gente, aquilo que sai do meu combustível fóssil, que sai do petróleo, é uma alternativa bacana, tá? Para não ficar dependente daqueles países que exportam petróleo, tá bom? E gás. Outra coisa importantíssima, nós já fizemos um exercício na última aula e eu quero relembrar com vocês. Não há emissão de gases estufa. Então lembra, a Jana passou a aula para vocês sobre o efeito estufa. Nós temos ali, o efeito estufa, ele é bom para nós, ele é necessário? É, gente, sem o efeito estufa, todos nós estaríamos mortos, tá? Você vai imaginar uma estufa de pintinho. Para que serve uma estufa? Para manter a temperatura da Terra, tá? Então, no caso aqui, a estufa manteria a temperatura dos pintinhos, o efeito estufa manteria a nossa temperatura à noite. Quando a gente, né, durante o dia nós temos em temperaturas altas, se a gente não tivesse o efeito estufa, provavelmente durante o dia esses raios não seriam filtrados, então ele aumentaria a incidência de radiação ultravioleta e depois, à noite, ele ia todo embora para a atmosfera, nós morreríamos congelados aqui. Sem o efeito estufa, mais ou menos a menos 18 graus, a gente ficaria com temperatura aqui,
tá? Então ele não emite nenhum gás que aumente o efeito estufa ou que diminua, tá? Nos casos, os gases de efeito estufa são aqueles gases que vão para a atmosfera, eles ficam junto com o ozônio da camada de ozônio, eles absorvem grande quantidade de energia e não permitem que essa energia saia para a atmosfera. Então ele reincide essa radiação ultravioleta para cá de novo. Então o aumento do efeito estufa que seria o nosso problema, tá? Se eu tiver ele aumentado, se eu tiver ele exacerbado, nós vamos cozinhar, tá? Ele vai absorver uma grande quantidade de radiação e não vai deixar sair. Então as usinas nucleares não emitem gás estufa, são consideradas energias limpas, ok? Guarda isso porque já caiu no Enem, tá? Em vestibular também cai. Aspectos negativos, gente. Altos custos, né, de construção e de operação dessas usinas. Possibilidade de construção de armas nucleares. Essa semana eu e meu marido nós estávamos assistindo um documentário de um rapaz que foi até Chernobyl. E um dos reatores, se eu não me engano foi o reator número 3, no documentário da Discovery Channel, não tinha cúpula de proteção. E o cara questionou isso. Por que não tinha aquela proteção? E um dos caras, dos guias que estava explicando, estava falando a respeito da produção de plutônio para fazer armas nucleares. Então, uma das teorias, né, que se tem ali de Chernobyl é que os Estados Unidos têm entrado para sabotar aquilo lá, porque eles iam produzir armas nucleares. Tá? Inclusive, a versão da ex-União Soviética é essa, que os Estados Unidos entraram lá e sabotaram a usina deles. A gente sabe que os reatores RBMPK eles tinham problema, tá? Mas uma das teorias é essa daqui, que eles estavam produzindo material para construção de bombas nucleares, de material nuclear, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Você vai transportar esse material, por exemplo, né, para abastecer o núcleo do reator. Alguém pode roubar isso no meio do caminho e construir uma arma nuclear. Destinação do lixo atômico. A gente já falou que a gente não tem uma destinação até hoje que seja correta. Tá? Ele vai sair, por exemplo, vai cair na natureza ali. Se eu colocar em galões, em barris e tudo, eu não tenho como fazer com que ele dure muito tempo, né, a proteção daquele material. Então, o tempo de meia-vida às vezes é maior do que o tempo de meia-vida, do tempo de vida do material que segura, né, que contém esse material radioativo. Então, não se tem uma destinação até hoje que seja realmente correta, vamos falar assim. Acidentes que resultam em liberação do material radioativo, a gente já falou, né? Fukushima não contava com o tsunami, Chernobyl não contava com a explosão. Então, quando se tem explosões, acidentes, problemas gravíssimos, tá, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daqui. O plutônio 239 leva 24 mil anos para ter sua radioatividade reduzida à metade e cerca de 50 mil anos para tornar-se inócuo. Então, o tempo de meia-vida também é um problema, tá, gente? Tem uns que tem um tempo de meia-vida muito grande, então ele vai demorar muito tempo para se tornar inócuo, tá? Como começou? Vamos lá. Röntgen, gente, começou estudando um tipo de radiação que a gente já falou, que é a radiação dos raios-x. Ele achou que eram compostos de tipo de raios-x, tá? Tipo de raios que ficavam na eletrosfera. No começo, todos achavam isso. Esses raios eram emitidos pela excitação dos elétrons, tá? Deixa eu explicar melhor aqui, ó. O raio-x, a excitação dos elétrons ocorre na eletrosfera. A excitação desses elétrons ocorre na eletrosfera, ocorre de fora. Aqui a gente teve a mão da esposa dele, inclusive isso aqui é um anel, tá? Do dedo dela, que conseguia se ver por dentro. Gente, fantástico, né? Imagina você machucar o pé, chegar no hospital, não sei se quebrou, o médico fala assim, vou abrir pra ver se quebrou. Aí abre, né? Não quebrou não, vou fechar de novo aqui. Né? Então o raio-x é super importante. E o início das descobertas, eles acharam que esses raios-x eram os raios que a gente tinha aí da radiação alfa, beta e gama. Então houve uma certa confusão no início, que começou com o estudo desse Röntgen, tá? Só lembrando aqui, tá, do salto quântico do elétron, vocês já aprenderam ele, na musiquinha lá nossa tinha, né? O elétron salta para fora e retorna à órbita, emite luz, calor, brilho. Vocês lembram disso, tá?
É o salto quântico dos elétrons. O raio-x ocorre na eletrosfera com esses elétrons saltando aqui. Então vamos para a nossa radiação agora. A nossa radiação não, essa que nós estamos falando hoje, não ocorre na eletrosfera, gente. As mudanças ocorrem no núcleo, no número de prótons e no número de nêutrons, tá? Não ocorre na eletrosfera igual aos raios-x, mas pensou-se por início que sim. Aqui só mostrar uma... Depois eu volto nessa questão aqui do Enem com vocês, tá? Becquerel descobriu a radioatividade acidentalmente pensando ser raio-x, tá? Inclusive o raio-x ganhou esse nome porque não sabiam que raios eram, tá? Então ele achou, ele mexeu com sais de uranila, ou sais de urânio, e achou, gente, que eram os mesmos raios-x. Por quê? Esse material ele conseguia impressionar chapas fotográficas, igualzinho a gente viu da mão da esposa ali do Röntgen, tá? Então ele colocou, chegou a achar que era por causa do sol. Teve uma época que eles colocaram dentro de uma gaveta e abria a gaveta, né? E mesmo com a gaveta fechada, o material embrulhado no papel negro, ela conseguia emitir energia da mesma forma, ela conseguia impressionar essas chapas. Então eles ficaram intrigados e a princípio achou-se que eram os mesmos raios-x, tá? Depois veio o casal Curie, e aí eu gosto de zoar com o pessoal, né? Que é o Pierre Curie e a Marie Curie, não é? Antigamente a gente ensinava errado também, tá? Eu ensinava Curie. Aí eu falava, nossa, Marie Curie, o Pierre Curie. Aí eu fui assistir um documentário em francês que o nome era Curie, velho. Aí pra você guardar, né, a piada ruim do dia em homenagem ao meu querido mestre Vandão, né? Não é o casal que chora, é o casal que ri. Ruim, né? Eu sei. Casal que ri, não é o casal que chora. Foram os dois que trabalharam mais com material radioativo, descobriram um monte de materiais radioativos, inclusive, tá? Nós tivemos ali polônio, rádio, vários outros que eles trabalhavam. A Marie, gente, era uma mulher à frente do tempo dela. Uma outra oportunidade eu quero falar mais da Marie para vocês. E ela, junto com o Pierre, ganhou o prêmio Nobel de Física, de Química. A filha deles também ganhou o prêmio de Física e o genro, tá? E a outra filha ganhou por nenhuma, tadinha, né? Nossa Deus. Não fala que é você, não se amaldiçoe, tá bom? Tadinha, ela ficou se sentindo ovelha negra da família, né? Todo mundo ganha prêmio Nobel, menos eu. Né, mas super inteligentes, e eles começaram a descobrir isso. A Marie, gente, morreu de leucemia, tá? Ela não sabia dos efeitos da radioatividade, então ela acabou morrendo de leucemia. Mais pra frente, a filha dela também, mas ela já sabia os efeitos da radioterapia, da radiação, perdão. Só que uma cápsula de urânio estourou no laboratório, então ela acabou sendo exposta, tá? Aí todo mundo fica esperando uma morte assim do Pierre, né? Nossa, e Pierre, como o Pierre morreu, que era inteligentíssimo, morreu atropelado por uma carroça, né? Nada a ver com a questão da radioatividade, mas ele foi atropelado por uma carroça, tá? Carroça de cavalo mesmo da época, tá? Creio eu, gente, vou conjecturar aqui agora, né? Que ele já devia estar sofrendo às vezes os efeitos da radiação que ele nem viu e enfiou na frente da carroça, né? Em alguns documentários falam que ele amarrou um pedaço de material radioativo no braço e ficou com esse material amarrado durante uma semana no braço, gente. Então ele dormiu com aquilo e tudo, olha pra você dar falta, né? Não tinha noção de que né, poderia causar mutação no DNA, que poderia causar um câncer. Depois que ele tirou do braço, ficou mais ou menos, o período de vida dele ficou aquela ferida aberta, ela nunca mais cicatrizou, tá? Então creio eu que ele já estava sofrendo os efeitos da radiação. Mas ele não morreu grandemente, ele morreu atropelado por uma carroça, tá bom? Vocês vão lembrar também de Rutherford. Rutherford, gente, bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa provenientes do polônio, lembra? Essas partículas alfa aqui também eram radiações, tá? O polônio era um elemento radioativo, inclusive ele foi descoberto. Voltamos aqui ao vivo, galera. O vídeo aí terminou sozinho, não entendi porcaria nenhuma, ainda bem que eu vi aqui pelo espelho. Deixa eu desativar os comentários aqui. Vai entrando aí, galerinha. Daqui a pouco eu abro os comentários de novo, tá? Vou esperar vocês aí. Deve ser porque passou de 1 hora, né, gente, de aula.
Provavelmente. Ainda bem que a gente tá com um espelhinho ali, ó. Aqui o estúdio é mega improvisado, gente. Vocês não têm noção, né? Eu vou mostrar depois um pedacinho pra vocês aqui, ó. É minha sala de estar. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí eu botei um espelhão aqui, ó. Pra eu ver o que acontece. Aqui, ó. A sala da casa da loira, ó. Super simples, nós estamos construindo ainda a nossa casinha, mas aí virou um estúdio improvisado aqui, tá? Mas tudo bem, a gente vai dando um jeitinho aqui. O espelho foi útil agora. Pra eu ver que tinha encerrado aqui, senão eu ia ficar falando com as paredes, né? Eu agora estou falando com as paredes. Tem uma música assim? Tem. Deu pra todo mundo entrar aí? Vou falar das emissões para daqui a pouquinho a gente encerrar, tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Essa contribuição de Rutherford aqui, gente, inclusive, eles viam radiação pelo detector de partículas aqui de sulfeto de zinco, que era fluorescente, porque a radiação a gente não enxerga, né? A gente não vê. Deixa eu ver se tá tudo ok ali. Acho que deu, né? Ricardo, fica tranquilo que eu salvei o outro vídeo, hein? Daqui a pouco eu mando aí. Quais são as principais partículas? Bom, gente, algumas, só que 3 são as mais cobradas. Então, eu vou ensinar vocês a calcular as 3. A partir dessas 3, você pode calcular o restante. Então, seria a alfa 42. Lá na música a gente fala da alfa 42, né? Que ela parece com hélio, né? Também chamada de hélio 42. Menor poder de penetração, menor poder. A beta... A parte baranga da música, que a gente fala, a beta sem massa. Então, ó, ela não tem massa, 0. -1 essa carga. Comparada ao elétron. Ela tem a carga -1 e é comparada ao elétron, tá? E a gama, que seria da música também, né? Gama, radiação gama, ulala, fótons de alta energia. A gama, gente, não tem massa e não tem carga. As outras caem de maneira bem esporádica. Eu vou mostrar para vocês como calcular dessas 3 principais e a partir disso você pode calcular as outras, tá? Então nós vamos ter aqui próton, deuteron, pósitron, neutrino, nêutron, tá? Eu vou ensinar as 3 principais, que são as 3 primeiras. Alfa, 42, beta, 0-1 e gama, 0,0. Tipos de emissões, elas são divididas em 3 tipos bem distintos, gente. Ó, primeiro aqui, eu vou colocar um bloquinho de chumbo. Dentro do bloquinho de chumbo eu vou colocar ali um material radioativo, tá? Pode ser polônio, rádio, urânio, o que eu quiser. E aí eu vou submeter a campo magnético para eu saber as cargas. Vocês vão ver que nos exercícios eles vão cobrar qual é a carga, para onde ele se desviou. Vocês vão lembrar, gente, que a alfa é 4,2, ou seja, ela tem a carga mais 2, então ela é positiva. A beta é 0 em cima, -1 embaixo, então ela tem carga negativa. E a gama é 0,0, então a gama não vai desviar para... Não posso falar por lugar nenhum, né? Vai lugar nenhum, tá? Não vai desviar para lugar nenhum. Então aqui nós vamos ter... A que for de carga negativa vai se desviar para o campo magnético positivo. Lembra que os opostos se atraem, tá? A de carga positiva vai desviar para o campo magnético negativo. E a gama não tem carga, então ela não vai se desviar para lugar nenhum. Então, ó, primeira bolinha aqui, ó, na placa fluorescente, nós vamos soltar o primeiro tipo de radiação aqui, ó. Se desviou em direção da placa positiva, gente. É a emissão beta, é aquela que tem a carga negativa. A segunda não se desviou para nenhum dos dois lados, ela permaneceu reta. Nós vamos ter a emissão gama, que inclusive não tem carga e não tem massa, né? A gente não vai poder chamar ela de partícula, a gente vai ter que chamar de radiação. E a terceira vai se desviar aqui para baixo, ó, a terceira bolinha. Se desviou em direção à placa negativa, ela vai ser a alfa, que é a positiva. Então, ó, lembra disso, os opostos se atraem. Se a carga é positiva, ela vai em direção à placa negativa. Então, no caso aqui, a gente tem a alfa, que a carga dela é mais 2. Então, ela veio aqui para baixo, em direção à placa negativa. Em direção à placa positiva, vai que tem o contrário da carga, que seria a beta -1. E no meio, a gama, tá?
Esse tipo de atração é cobrado nos exercícios, tá, gente? Então fica ligado nisso aí. Lembra que a beta é comparada ao elétron, a carga é negativa, a alfa é comparada ao hélio, carga positiva, e a gama não tem carga, tá? Esse tipo de atração, que inclusive no exercício da folha eu mandei um exercício a respeito disso, tá? Para onde que vai no detector cada tipo de partícula, tá bom? Em direção à sua carga oposta. A alfa, gente, ela é comparada então ao hélio 42. Ela, gente, existe formada no Sol, inclusive, tá? É o mesmo tipo de emissão de radiação. No caso aqui, a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons. A massa a gente olha em cima, a carga a gente olha embaixo, tá? A emissão de partícula alfa, e aqui eu quero fixar com vocês, eu quero pedir a vocês, gente, 5 minutinhos aí, que o Moreno roubou meus minutos de aula. Ô, Jesus! Mas ele pode, ele mora no meu coração. Eu vou ensinar vocês a calcular essas emissões aqui, tá? E aí eu fico mais uns 5 minutinhos, quem quiser ficar para poder tirar as dúvidas, eu vou ficar aqui com vocês. A primeira lei da radioatividade, gente, é a lei de Frederick Soddy. Não precisa decorar o nome do cara, tá? Ai, Laura, mas é muito difícil, tem uns negócios que, ó, -4, Z-2. É super fácil. Calma, respira, tá? Vou te ensinar. Ele fala o seguinte: quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades, seu número de massa diminui de 4 unidades. O ideal era que eu fizesse isso no quadro com vocês, mas como aqui a gente não tem quadro, eu montei aqui. Esses 2 próximos slides aqui, gente, eu acho que não tem no slide de vocês, eu vou mandar de novo, tá bom? Mas eu vou deixar aqui um tempinho pra vocês aqui, que é a resolução dele. Eu mandei só assim, ó, tá? Então eu vou mandar pra vocês a resolução. Eu vi ontem que não tinha, porque geralmente eu vou pro quadro com os meninos pra fazer a conta. Então, né, aqui a gente tá só com a televisão, então eu fiz aqui. Vamos ver então. Sempre que eu tiver o elemento, gente, que ele emitiu uma partícula alfa, eu vou ter o seu número atômico diminuído de 2 unidades e o seu número de massa diminuído de 4 unidades. Oi? Então vamos lá. Exemplo, urânio 235. Eu quero que esse urânio 235, a massa dele em cima, o número atômico embaixo, que ele emita uma partícula alfa, tá? E eu quero saber qual elemento vai ser produzido aqui, qual vai ser a massa e qual vai ser o número atômico desse elemento. Matemática básica, tá, pessoal? O que nós vamos fazer? Nós vamos separar a linha de cima para calcular a massa. 235 é igual a 4 mais A. E a linha de baixo para calcular o número atômico do meu elemento que vai ser produzido. Lembra que na radiação um elemento pode produzir o outro, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 92 é igual a 2 mais Z. Então respira aí, ó. Primeiro, a gente sempre começa pela parte de cima, tá? Dica, cálculo da massa. Então nós vamos pegar a parte de cima, tá? Esquece a parte de baixo aqui, gente, ó. Vamos pegar os valores de cima. 235, tá aqui. Isso aqui você vai colocar como uma igualdade na matemática, tá? 4, que seria a massa do alfa, mais a massa do meu elemento X que eu quero calcular. 235 é igual a 4 mais A. Passo o 4 para lá, o que acontece? Troca de sinal, gente. Ó, 235 menos 4 é igual a A. O meu número de massa, então, desse elemento é 231. Então, esse elemento X aqui, ele vai ter a massa de 231 em cima. Loira, só isso, tá? Não estressa. Você só tem que entender que a linha de cima tem que ser igual. Lembra da lei da conservação da massa, de Lavoisier, que falava que de um lado da seta teria que ter o mesmo tanto do outro lado? Aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? De um lado tem que ser igual ao outro, sempre, tá? De um lado da igualdade. Ó, para o cálculo do número atômico Z, nós vamos pegar aqui, ó, parte de baixo, esquece a de cima agora, tá? Esquece a de cima, ó. 92 é igual a 2, que é a carga do alfa, mais o Z, que seria do meu elemento X. 92 menos 2, eu passo esse 2 para lá e passa negativo, é igual a Z. O número atômico, então, que eu tenho é 90. Então, a parte de baixo aqui vai ser 90.
Se você estiver no vestibular, você tem uma tabelinha periódica, ele vai te fornecer uma tabelinha. Você vai lá na tabelinha, olha o número atômico desse elemento, tá? Lá na nossa tabela, o número atômico 90 é o do tório. Então eu descubro o número atômico e descubro já o símbolo do meu elemento, que é o tório, TH. A massa a gente descobriu aqui, 231, aqui 90, tá? Então, loira, tem vestibular, eu vou olhar o número atômico na tabela, não vou? O padrão é que o número atômico fique sempre embaixo, tá? O de massa em cima, o número atômico embaixo. Mas no Enem ele pode variar esse padrão ou te dar de outras formas, porque você não vai ter tabela periódica, tá? Então você pode utilizar de outras formas, tá bom? Ó, vou fazer outro exemplo com vocês aqui de duas alfa. Eu quero que emita duas alfa agora a partir daquele mesmo elemento, tá? Então, ó, coloquei o 2 de rosa aqui, ó. Vou colocar de verdinho aqui. Eu quero que emita duas partículas alfa. Gente, eu vou multiplicar por 2. Então, olha aqui, ó. Primeiro a parte de cima, cálculo da massa, igualzinho a gente fez no outro aqui, ó. 235 vai ser igual a 2 vezes 4. Esse 2 aqui ele vai multiplicar o 4 que está em cima do alfa. 2 vezes 4, mais o A aqui, ó. 2 vezes 4 ele dá 8. Eu passo o 8 para lá, ele troca de sinal. 235 menos 8 é igual a A. E acho aqui 227. Tá bom? Para a parte de baixo agora, vamos calcular aqui de baixo. Lembrando que esse 2 vai multiplicar tanto a de cima quanto a de baixo, tá? Então, ó, 92 é igual a 2 vezes 2 mais o Z. Tá? Lembrando aqui que o 2 é por causa das duas partículas alfa. Loira, como é que eu vou saber que ele está emitindo duas partículas alfa? Ele tem que te contar no problema, tá? E falar, eu quero que emita duas partículas alfa, 10 partículas alfa, 5 partículas alfa, e por aí vai. 2 vezes 2 dá 4, eu passo 4 para lá negativo, 92 menos 4 é Z, que achei 88. Vai lá na tabelinha periódica e acha qual é o elemento que tem o número atômico 88. Nós achamos aqui o rádio, gente, 227, 88. Loira, mas a massa que tá lá na tabela tá diferente. Tá mesmo, gente, são isótopos, tá? Eles têm o mesmo número atômico, mas o número de massa ele pode ser diferente sim, tá? Então, primeiro, calcula a parte de cima, calcula a massa, que no caso vai ser o que vai ficar em cima do nosso elemento. Calcula a parte de baixo aqui, número atômico Z é o que vai ficar embaixo. Pelo número atômico, como ele é a digital do meu elemento, ele é o que eu tenho de importante no meu elemento, eu consigo localizar o símbolo do elemento na tabela periódica. Se for no Enem, ele tem que te contar qual é o elemento, tá bom? Vamos passar a beta aqui e a gente já vai para as nossas duvidazinhas lindas. A beta, gente, 0 menos 1. Ela não vai influenciar na minha massa. A minha massa vai continuar sempre a mesma, porque em cima eu tenho 0. O que vai mudar, então, quando eu tiver emissão de partícula beta? O menos 1. Tá? Então lembra lá, beta sem massa, menos 1 é sua carga, comparada ao elétron, lembra disso, tá? Então 0 menos 1. O número atômico vai ser acrescido de uma unidade, o número de massa permanece o mesmo. Uma coisa interessante, gente, loira, você não falou que essa radiação sai do núcleo do átomo? No núcleo do átomo a gente não tem elétron, como que esse elétron sai do núcleo do átomo? Gente, ele é formado a partir da reação nuclear, tá? Ele é lançado para fora do núcleo na forma de beta 0 menos 1, tá? Também chamado de elétron. Realmente, no núcleo não existe carga elétrica negativa, não existem elétrons no núcleo, tá? Lembra que o núcleo que os elétrons ficam na eletrosfera, tá? Então, ó, elas são constituídas por elétrons atirados em altíssima velocidade para fora de um núcleo instável. Como não existe elétron no núcleo, ele é formado a partir de um nêutron, de acordo com o esquema abaixo. Então, aqui, ó, o nêutron vai produzir um próton, um elétron e vai liberar mais um neutrino aqui para poder liberar essa energia, tá? Então, não existe elétron no núcleo, gente. Ele é gerado a partir da reação nuclear, tá? Como que a gente faz o cálculo? Mesma coisa, é chamada de segunda lei da radioatividade, só de Fajans-Russell, tá?
Nós vamos ter aqui então a partir do bismuto. Bismuto 210,83. Ele vai emitir uma partícula beta, ele vai te contar isso no problema. E eu quero saber qual elemento vai ser formado. O que vocês vão fazer? Separa a parte de cima, calcula, depois separa a parte de baixo. Olha lá, ó, cálculo da massa. 210 é igual a 0 mais A. A gente já falou que a massa não muda, tá? Então a massa vai ser 210. Vamos agora para o nosso número atômico. Parte de baixo, esquece a parte de cima, gente, ó. Tampa aqui a parte de cima, só a parte de baixo, tá? 83 é igual a menos 1 mais E. Passa o menos 1 para lá da igualdade, ele vai sempre trocar de sinal, tá bom? Então nós vamos ter aqui 83 mais 1, que vai ser o meu número atômico, então 84. Você vai lá na tabelinha periódica, olha o número atômico desse elemento, qual é o elemento que tem o número atômico 84, você vai achar o polônio. Então a massa dele fica em cima, 210, que a gente achou, e o número atômico embaixo. Tá? Então aqui no lugar desse X aqui, ó, seria o polônio 210,84. Loira, tá bom. Mas e se ele me falar que emitiu beta e alfa e eu tenho que descobrir quantas? Que é um tipo de questão que é muito comum de cair em vestibular. E a gente vai parar por aqui, tá? Me segura aí só um pouquinho. Ó, o radioisótopo 222 do RN86, por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo 206 do chumbo 82. Determine o número de partículas alfa e o número de partículas beta envolvidas nessas transformações. Agora, gente, ele não me contou quantas vão ser emitidas. Eu tenho que descobrir quantas, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu começo pelo cálculo das partículas alfa. Vou chamar de X e as da beta, Y. Loira, por que eu começo pela alfa? Porque a alfa, gente, tem mudança no número de massa. Lembra que a alfa é 4 em cima e 2 embaixo? Então, em cima vai ter mudança no número de massa. A beta não. A beta é 0. Então, não tem como definir quais são alfa e quais são beta a partir somente da beta. Mas pela alfa eu consigo saber, porque só ela teve variação de massa. Tá? Então eu vou começar o cálculo pelo X aqui, ó. Então eu tenho o RN 222,86, que ele me falou aqui, ó. Passando para chumbo 206,82, vai me emitir X partícula alfa, que eu não sei quanto, e Y partícula beta. Você vai ter que lembrar que a alfa é 4,2 e que a beta é 0 menos 1, tá? Porque ele não deu essa informação aqui no texto, não, ok? Começando então para calcular pela partícula alfa, gente, pelo número de massa, parte de cima, esquece a parte de baixo. 222 é igual a 206 mais X, que é o número de partícula alfa, que eu não sei quantas são, vezes 4, aqui ó, X vezes 4, mais Y vezes 0. Esse Y vezes 0 aqui você nem precisava colocar, tá? Podia fazer direto aqui. 222, então, é igual a 206 mais X vezes 4 mais Y vezes 0. Só a parte de cima. 4x é igual a 222 menos 206. Eu passo 206 para lá e passa negativo. X é igual a 16 dividido por 4. Achei 4 partículas alfa. A partir disso, eu jogo essas 4 na minha reação, gente, e consigo achar um número de partículas beta. Que agora a mudança de carga que estiver faltando aí é por causa da partícula beta. Então vamos lá. Cada beta não tem massa, mas ela tem a carga menos 1, 0 menos 1. E já que nós temos 4 alfa, nós vamos colocar ela aqui no meio da nossa equação. Aqui, ó, 4 partículas alfa que a gente acabou de calcular aqui, gente, ó. Então vai ficar 222,86 do RN é igual a 206,82 do chumbo, mais 4 partículas alfa 42 que a gente acabou de descobrir e um número Y da beta 0 menos 1 que a gente não sabe ainda. Parte então de baixo aqui, pessoal, ó. Por que eu não vou usar a de cima, gente? Porque a beta não tem massa, tá? Então não vai usar a parte de cima. A parte de cima é só para calcular a alfa. Então, ó, 86 é igual a 82 mais 4 vezes a carga da alfa, que é mais 2,
mais y vezes a carga da beta, que é menos 1. Então, pega a parte de baixo e vamos transferir para cá, ó. 86 é igual a 82 mais 4 vezes mais 2, mais y vezes menos 1. Passa o 82 para lá e o 8, ó, menos 86, menos 82, menos 8 é menos y. Aqui é mais 86, né? 86, é porque eu mudei de lugar. Eu vou arrumar esse sinalzinho aqui, tá, gente? Acho que é pro lado de lá, aqui, ó. Que eu mudei 82 para lá, o menos 8 aqui era positivo, tá? Depois vocês arrumam aí pra mim, eu vou arrumar e vou mandar pra vocês. Nós vamos ter, então, menos 4 é igual a menos y, então, 4 partículas beta. Só não esqueçam de trocar o sinalzinho aqui que ficou errado, tá? Então, aqui nós vamos ter 4 partículas alfa, que a gente já tinha achado, e 4 partículas beta, tá? Então, sempre que ele te pedir para poder falar sobre qual partícula vai ser emitida, quantas de cada uma, comece a calcular pela alfa, porque a alfa tem massa e tem carga, a beta não tem massa, tá? Então, você consegue excluir a quantidade de partículas alfa, tá bom? Tem meu tempo aqui. Eu vou mandar esses slides para você, gente. O poder de penetração aqui, eu vou falar ele rapidinho. O resto era só curiosidade, tá? Aí depois a gente termina isso daqui. Meio-dia e 10. Ah, me dá mais um minutinho aí, gente, que eu acabo isso aqui rapidão. Aqui, ó, poder de penetração, que a gente já fecha aqui, ó. Poder de penetração de cada uma, isso aí é meio decorebazinha, tá, gente? Só guardar qual delas penetra mais do que a outra. Então, nós vamos ter aqui a alfa, sendo aqui tem o menor poder de penetração. Vocês lembram, né? Menor poder de penetração, menor poder. A beta tem mais e os raios gama, as partículas não, as emissões, né? Radiações gama emitem e atravessam mais. Elas têm um poder de penetração maior, tá? Então, a alfa atravessa a folha de papel, a beta até 2 milímetros de chumbo, a gama atravessa a porra toda, tá? Então, nós temos uma ordem crescente aqui, alfa, menor que beta, menor que gama no poder de penetração. Então, ela penetra com maior facilidade. E ionização? Poder de ionização, gente, é o poder que ela tem de emitir íons, tá? Por centímetro quadrado. É raríssimo de cair uma questão dessa, mas pode aparecer em algum lugar para vocês, tá? O poder de penetração, de ionização, ele é o contrário do poder de penetração. Se a alfa é a que mais penetra, ela tem um poder de ionização maior. A que menos penetra, nós temos um poder de ionização maior. Tá? A gama é a que mais penetra, nós temos um poder de ionização menor. Então lembra que para penetrar, nós temos gama, beta e alfa. E o poder de formar íons, que a gente chama de poder de ionização, seria o contrário, gama, beta e alfa. Ah, questãozinha do Enem, só pra gente fechar aqui, ó. Banda de estabilidade, gente. Já caiu no Enem uma questão dessa aqui, super fácil. A única questão que você tinha que olhar era a análise do gráfico. O que é a banda de estabilidade, gente? A disposição dos isótopos que eu tenho, que são estáveis. E a gente não olha, não é essa linha reta, a gente vai olhar os pontinhos daqui, ó. Tá? Você vai olhar esses pontilhadinhos. E aí que caiu no Enem, que muita gente errou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Enem de 2009. Ele me deu o gráfico com a banda de estabilidade, tá? Embaixo, o número de prótons, ou número atômico, que era Z. E no eixo Y ali, a gente tinha os núcleos estáveis. Quais eram os núcleos estáveis? Núcleos estáveis. E aí pergunta assim, ó. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons, N, em função da quantidade de prótons, Z. Para os núcleos estáveis conhecidos, o antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. E aí ele quer saber aqui, gente, entre quantos nêutrons há mais ou há menos do que o número de prótons. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui vai ser analisar o gráfico. E aí muita gente analisou a linha reta,
tá? E não era a linha reta, eram os pontinhos aqui, ó, dos núcleos estáveis, tá? Foi a pegadinha da questão. Então, o que você ia fazer? Ele falou aqui, ó, dos 50 prótons, pessoal. Então, eu vou lá nos 50, marco uma linha vermelha ali, ó, até chegar lá no meu pontilhadinho. Onde ele pega, gente? Mais ou menos entre os 64 até os 63, 74. Aí a resposta ia ser a mais entre 12 e 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. O número de prótons meu não era 50? Então estaria aqui entre 12 e 62, aqui a 74 mais ou menos, tá? Então a pegadinha é não olhar isso daqui, tá? Olhar a banda de estabilidade, olhar os pontinhos de estabilidade. Essa aqui é do Enem de 2009, tá bom? Então vou ativar os comentários aí. Fissão e fusão nuclear, só pra gente fechar. Qual é a diferença básica entre fissão e fusão nuclear, pessoal? Já vou ativando aqui para vocês poderem ir perguntando, tá? Gente, na fissão nuclear é o que a gente tem nas bombas nucleares tradicionais e nas usinas nucleares. Eita, mas tá uma chuva aqui, hein? Tá chovendo aí também? Tá atrapalhando o barulho aí da aula. Bom, na fissão nós temos a quebra desses núcleos em outros núcleos instáveis, tá? E se ele continua instável, ele vai se quebrando cada vez mais em cadeia. É chamada de fissão, tá? Então eu tenho um núcleo grande que é bombardeado, tá? Com neutrinos, e aí ele começa a se dividir em núcleos cada vez menores, gerando a reação em cadeia. Por isso que a gente tem esses tempos de meia-vida e essa reação em cadeia ao longo do tempo, gente. Tá? Porque a fissão nuclear, ela divide um núcleo grande em núcleos cada vez menores. Loira, e a fusão? Ah, só mostrar um exemplo aqui, ó. Bombardeou, se dividiu em dois menores, liberou energia. Que bombardeia outros núcleos que vão liberar energia. Que bombardeiam outros núcleos que vão liberar energia. Então a fissão é a das bombas nucleares tradicionais, bombas atômicas e das usinas nucleares. Um núcleo grande se partindo em núcleos menores, tá? Por causa do bombardeio atômico. E a fusão? Peraí que eu já vou voltar nessa questão aqui do Enem. A fusão nuclear, gente, é o contrário da fissão. É o que ocorre no Sol. Aqui nós vamos ter núcleos pequenos se unindo em núcleos maiores, tá? Um núcleo maior, geralmente. Ele vai liberar muita energia, porém não desencadeia aquela reação que a gente falou de ir quebrando em outra radiação. Então, por exemplo, a bomba de hidrogênio, gente, ela é limpa, tá? Por quê? Ela faz o mesmo processo de fusão. Ela junta os núcleos, libera muita energia, muito maior do que a da bomba tradicional, porém ela não gera essa reação em cadeia, então ela é considerada limpa, ela não deixa efeito radioativo na água, no ar, no solo, tá bom? Então, fissão, um núcleo grande se quebrando em outros menores. A fusão, os pequenininhos se juntando em um só, igual acontece no Sol, com a formação do hélio, grande, que libera muita energia. Como que é o Enem? Olha lá. Enem 2015. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Andrade, CD, poesia completa e próxima. Igual isso agora, né? Falta só assim, Bex. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia por quê? Por que ela é uma reação em cadeia, gente? Porque ocorre a fissão do urânio. E aí ele brincou com fissão e fusão, tá? Fissão do urânio por liberação de nêutrons que vão bombardear outros núcleos e assim por diante, tá? Então lembra que as bombas tradicionais, as usinas nucleares, são fissão, um núcleo grande partindo-se em outros, e isso dá então uma geração, uma reação em cadeia. Bom? Só para fechar aqui toda a bomba de hidrogênio,
Só para vocês terem uma noção de poder de destruição, gente, cada megaton da bomba de hidrogênio equivale a 1 milhão de toneladas de nitroglicerina, de TNT, ou 50 bombas de Hiroshima, tá? Aí aqui, ó, tá aqui a bomba Tsar, que foi a de hidrogênio usada lá na União Soviética, foi testada. Aí aqui tá Hiroshima e Nagasaki, tá vendo esses dois pontinhos pequenininhos aqui, gente? Ele aumentou aqui pra você ver que era Hiroshima e Nagasaki, tá? A trinite embaixo, tá? São esses dois pequenininhos aqui em relação ao poder de destruição da bomba H, ou bomba de hidrogênio, tá bom? Vou virar aí pra vocês. Lembrando que temos paródia lá no YouTube, quem não pegou vai lá. Vou virar aqui. Vamos ver aqui como é que tá. Tá caindo água aí também, né? Aqui também tá, gente. Mas é bom. Chuva é bom. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Explica banda de estabilidade de novo, devagar. Tá, vou voltar lá, Ana. A banda de estabilidade são os isótopos que a gente tem que são mais estáveis, tá? Todos esses compostos, eles têm qual que é o objetivo, vamos falar assim? Seria prever qual deles a gente pode usar, qual deles emitem energia de uma maneira mais economicamente viável. Então a gente tem esses isótopos, que seria essa banda de estabilidade, que nos mostraria quantos isótopos aquele elemento tem, que seria viável eu usar economicamente para geração de energia ou para produção de uma bomba, tá? Então nós temos aqui, ó, a disposição dos átomos. No gráfico ele vai aparecer espelhado para você aí, ó. Mas são esses pontinhos aqui, ó. Qual que é a pegadinha do gráfico da banda de estabilidade? Geralmente a gente olha isso aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, que seria o número de nêutrons dele. E a gente não vai calcular por isso, a gente vai calcular pelos pontinhos da banda de estabilidade. Então, na questão do Enem, por exemplo, ele te deu aqui, ó, o mesmo gráfico, deixa eu virar aqui, ó, a banda de estabilidade aqui e a linha reta de cá. Então, você não vai calcular por essa linha reta, você vai calcular pelos isótopos estáveis, que são os economicamente viáveis. E aí você vai lá no gráfico, aí depois é só análise de gráfico, tá? Marca ali, ó, e olha o pedacinho em vermelho que corresponde aqui ao número do lado esquerdo, tá? Então, banda de estabilidade seriam esses isótopos que seriam mais viáveis de utilizar economicamente falando. Mais alguma perguntinha, gente? Tá difícil demais para te ouvir, é a chuva. Ô, Jesus! A chuva avacalhou aí, gente. Mais alguma dúvida, galerinha? Eu sei que é corrido, gente, é porque é muita coisa pra gente passar, né? E às vezes de longe fica complicado da gente ver. Se não tiver mais perguntas aí, gente, quem for almoçar, bom almoço pra vocês. Lembre-se de chamar a loira pra comer na casa de vocês depois. Gosto bem de comer, tá? Frango caipira. Tudo sem lactose, tá, gente? Por favor. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu posso encerrar aqui. Vai lá no Química Show, pega a nossa paródiazinha linda lá, tem um link de paródias pra vocês. Eu vou encerrar aqui então, tá, pessoal? Qualquer dúvida, então, pode me chamar, vai lá no Química Show, me chama inbox, tá? Às vezes você vai assistir essa aula aí depois e não tem como você pedir a sua perguntar aí. Assiste a videoaula então e depois vocês me chamam no inbox do Química Show que eu respondo pra vocês, tá bom? Beijo, gente, com Deus. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma aqui, mas eu acho que não.
com Deus. Beijo, gente. Se Deus quiser, rapidão nós vamos estar aí juntos de novo, tá bom? Um beijo.